Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com minha esposa na igreja, junto com os irmãos aqui na congregação do Rangel. Agradecer ao convite na pessoa do nosso irmão e pastor Jairo e do pastor local, o nosso pastor Marcos. Louvar a Deus por podermos estar aqui. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em falar para ele, ele já estava alegre. Porque a casa de Deus, na casa de Deus, aqui nós encontramos tudo de que necessitamos. Primeiro, porque o nosso Deus está presente no nosso meio, porque o Senhor Jesus afirmou, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no presente, estou no meio deles. Porque o nosso Deus, é dito na palavra que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus nem era, nem será, Ele é. O nosso Deus é. Então Jesus está conosco, por isso que na casa de Deus, quando pensamos em vir para cá, ficamos alegres. E quando chegamos, viemos para adorar o nosso Deus e termos comunhão uns com os outros. Me foi facultada a oportunidade de trazer a palavra de Deus nessa noite. E eu gostaria de ler um texto que está escrito em Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 5, do versículo do 7 até o 11. Tiago, que escreveu esta epístola, é o irmão do Senhor Jesus, né? Segundo a carne. Louvado seja Deus. Capítulo 5, a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que o Espírito Santo ele continue a nos falar. Louvado seja Deus. Eu sei, meus irmãos, que hoje é um culto em que a igreja tributa a Deus e também são as famílias da igreja que o fazem. Nós chamamos de culto da família, mas no sentido de que as famílias tributam a Deus. E quando me foi facultado esse convite, esta palavra me veio ao coração e eu gostaria de falar de um tema que ele é geral, pode pegar qualquer pessoa na igreja, mas eu quero falar com foco na família. E esse tema chama-se paciência. Dentro desse texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que é citado 5 vezes, ou paciência ou paciente. E nós vamos ver que é algo de muita relevância, de muita importância. Eu procurei a definição de paciência só para a gente situar, e diz assim, que é uma virtude que consiste em suportar males físicos ou morais, resignação, calma, perseverança tranquila. Meus irmãos, acredito que não é novidade para ninguém que essa virtude está muito difícil nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo em que a informática realmente tem a sua
tem o seu lugar e ela veio para ficar e não vai sair daqui para frente cada vez mais. É importante que nós nos adaptemos a ela, mas com Deus a coisa não é no toque. Enter e acabou-se. Não. Com Deus existe um processo para cada um de nós vivenciarmos enquanto existência humana para glorificarmos o seu nome. Louvado seja Deus. E isso nós vamos pegar esta paciência e trazermos para a família. Pensarmos nela entre nós, esposo, esposa, filhos e demais, porque a família se estende ao Navas. Ela não só fica só no núcleo, no sentido de pai, mãe e filhos. Ela vai se estendendo, os filhos casam, vêm as noras, os genros, vêm os netos, e por aí vai. E quando nós nos casamos, também tem os familiares da esposa e os familiares do esposo. E essa virtude chamada paciência, ela vai fazer muita diferença quando nós a adotamos como modelo de Deus para nós. Porque ela é citada nesse texto aqui de Tiago, mas a Bíblia está repleta dessa virtude. E lá em João, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, João diz assim: eu, João, vosso irmão e companheiro nas aflições, no reino e na paciência de Jesus Cristo. O nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é paciente. Louvado seja Deus. Ele demonstrou muito bem isso quando esperou 30 anos para iniciar um ministério que durou 3 anos e 6 meses. Quantos de nós, meus irmãos, às vezes queremos logo, já, imediatamente, queremos que o outro mude de conformidade com o que nós pensamos ou desejamos, mas não pode ser assim. Precisamos ter essa virtude. E Tiago, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ah, meus irmãos, aqui endureceu para nós. Porque se fosse paciente só até receber a bênção, era uma maravilha. Pode durar 5 anos, 7 anos, 8 anos. Mas Tiago, ele exorta aqui: sede pacientes até a vinda. Isso vai me acompanhar o tempo todo. Até Jesus voltar, eu partir para Ele. E em Lucas 21, 19, há uma expressão muito gloriosa que toda vez que eu leio essa expressão me causa muita alegria. Quando o Senhor diz assim: na vossa paciência, possuí a vossa alma. Meus irmãos, não há coisa mais preciosa para o ser humano do que a sua alma. Jesus disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou seja, o mundo inteiro está abaixo da alma. Porque a alma é eterna. Ou eternamente para Deus, ou eternamente sem Deus. No entanto, Jesus diz assim: possua sua alma na paciência. E, meus irmãos, é glorioso. Porque quando nós temos essa virtude, às vezes alguma coisa vem de fora e quer abalar, quer nos tirar do lugar, quer fazer com que nós percamos o controle, digamos alguma coisa que não devemos. Mas essa virtude, ela nos sustenta. Ela nos dá a condição de dizer: não, eu não vou sair do lugar. E meus lábios não vão se abrir. Eu pedi ao Senhor, como o salmista disse: ponha, Senhor, um guarda nos meus lábios. Guarda a porta dos meus lábios. E Tiago, ele disse que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. E ele vai citar um exemplo, meus irmãos, que para o povo de Israel era muito comum isso aqui. E também nós podemos dizer, porque nós somos do Nordeste, a capital não tanto, mas o sertão, o brejo, a agricultura no Brasil inteiro, ela é uma atividade muito desenvolvida. E Tiago diz assim: eis que o lavrador
espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Tiago estava pegando aqui aquele homem que planta, que semeia a sua semente. E eu li num livro uma certa vez, meus irmãos, uma coisa interessante, sobre a questão de entregar a Deus e confiar. Ele disse, ninguém planta uma semente, bota a terra em cima dela e todo dia vai lá olhar. Diz, terra, olha como está. Não. Você planta, bota a terra em cima e começa, não é? A aguar. Mas aqui Tiago fala sobre a questão do lavrador que arou a terra, que preparou a terra, que colocou a semente, mas que está dependendo de uma chuva, que essa temporã e seródia são chuvas adequadas ao tempo para que a agricultura, para que a plantação dê frutos em abundância, ele possa colher. No entanto, Tiago diz que ele espera com paciência. Ele não espera aperreado. Renevasso bredecar. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, se não me falha a memória, um dos aspectos do fruto do Espírito é temperança, ou seja, domínio próprio. O Espírito de Deus produz em mim e em você uma coisa chamada de domínio próprio. Então as coisas externas são colocadas para nós, mas quem decide é o interior. É onde Deus reina, é onde Deus mora, é onde o Espírito de Deus determina como nós devemos agir mediante a ação da sua palavra dentro de nós. Louvado seja Deus. E aí a importância dessa paciência, de nós esperarmos, termos calma, meus irmãos. Hoje em dia nós vivemos um tempo em que todo mundo quer, parece que é uma manada, uma boiada, ou que nós podemos pensar aí de algo que sai desembestado, e quer abrir a porteira e quer passar. Jovens não querem mais esperar para casar. Não. Vou ficar velho, vou perder a minha vida. Outros dizem, não, eu quero enricar de todo jeito. Não, eu não quero partir para o trabalho, não. Eu vou para outro caminho. Mas vai dar errado. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Não me escolha pela vista, porque você vai se decepcionar. Escolha pela palavra. Tenha paciência e espere. Escute seu pai e sua mãe, que todo dia está dizendo, meu filho, não se apresse. Meu filho, tenha calma. Espere um pouco mais. E você está achando que tem muita experiência. Me desculpe a expressão. Ainda tem cheiro de leite. Porque uma pessoa com 18 e 20 anos não sabe nada da vida, meus irmãos. Aí nós estamos desvalorizando o jovem? Não. Não é nesse sentido. O jovem tem uma força e uma dinâmica muito grande. A palavra de Deus diz em 1 João, diz assim, jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Então ela dá valor ao jovem. Mas no sentido de experiência, meus irmãos, a Bíblia diz que a experiência estão com as cães. Estão com o tempo. E isso é até normal. Existem aqui muitos profissionais em várias áreas. Quando nós começamos a labutar na profissão, é uma coisa. Com 10 anos, é outra. Com 20, outra. Com 30, outra. A pessoa, as donas de casa me permitam, com 30 anos na cozinha, ela chega assim, se levanta de 8 da manhã, ela não está preocupada não, porque já sabe o que vai fazer. Ela pega tal, daqui a pouco o almoço está pronto. Mas quando começou não era assim, acordava de 5, começava ainda de 11, não terminava. Porque faltava o que? A experiência, não é? E os jovens estão dentro dessa categoria. É preciso vir papai e mamãe. Ande vasso de ré. Agora não é porque o irmão Anselmo está dizendo não. É porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe,
para que viva bem, viva muito tempo sobre a terra. E Paulo acrescenta, esse é o primeiro mandamento com promessa. Quer se dar bem? Honre seu pai e sua mãe. Honre, porque Deus vai lhe honrar. Porque essa palavra, ela é a verdade. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí Tiago continua, ele disse, olhe, como o lavrador, ele espera, e ele espera para a chuva vir, para ela regar a terra, e espera a segunda, para depois ele colher o fruto. E eu já observei, meus irmãos, que quem lida com a terra, ele tem um gosto diferente. Os irmãos aqui devem ter parente, ou também já foi, não sei. Mas quem lida com a terra, ele tem um prazer muito grande de ver o fruto da terra. Me permita, as irmãs, eu já trabalhei muito, ainda trabalho, e vejo às vezes pessoas que gostam de cozinhar. E quando ela faz a comida para oferecer às outras pessoas, ela não vai comer não. Mas ela tem um prazer enorme, porque aquilo ali é a profissão dela. E o lavrador, ele espera aquele fruto, quando ele pega aquilo, ele fica prazeroso. Mas para ele obter, ele precisou ter paciência. E na nossa vida, na nossa família, não é diferente. E agora cai para nós, pais e mães, e aí eu estou começando por mim. Às vezes, meus irmãos, nós queremos que os filhos tenham a experiência que nós já temos. E não pode ser assim. Não pode. Eu já vivi 58 anos. Aceitei Jesus quando tinha uns 24. Decidi para Deus com uns 19, mas criei plenamente com 24. Então não é possível querer que um jovem de 18 anos tenha a experiência que eu tenho. Então eu tenho que ter paciência e dar tempo para Deus trabalhar. Agora eu entrego a Deus e depois eu quero ensinar a Deus a fazer. Aí não dá certo. E eu não estou falando aqui em nada de tirar a autoridade de pai e mãe. Porque a autoridade de pai e mãe é dada pela palavra. O pai e a mãe têm autoridade sobre seu lar. Mas o que eu estou dizendo é ter paciência para Deus fazer e não nós. O oleiro é Deus, é Jesus o oleiro. Quando nós entregamos na mão do oleiro, ele toma para si e diz, olha meu filho, eu vou lhe entregar um vaso bonito, precioso, resistente e que vai glorificar meu nome. Porque você me entregou e deixou eu fazer da meu jeito. E teve paciência de esperar eu trabalhar. Da canaia suderré. Os irmãos lembram de um ditado muito comum, mas que se aplica aqui. Quem se apressa, come cru. Isso é um ditado muito, mas se aplica. Para comer bem, tem que dar tempo para a comida cozinhar. Senão, come cru. E aí, ok, mas tem que ser no tempo, né? Então, meus irmãos, prosseguindo. Aí o escritor, Tiago, ele diz, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha, meus irmãos, a paciência, ela nos dá a capacidade de entendermos quando devemos falar, quando devemos calar, o que devemos dizer. Às vezes chega alguém, me permita um exemplo, eu tive uma oportunidade, embora não queria, mas o dono de todas as coisas, ele disse para mim assim, quando esse convite me foi feito, que era para dirigir durante um certo tempo,
uma instituição hospitalar do ponto de vista técnico, e eu não queria. E eu fui conversar com Deus e ele disse assim, olhe, ali a pessoa me fez um convite, mas Deus que está aqui, ele disse assim, não é convite não, é uma ordem. Então eu fiquei no canto da parede, ou obedecia ou desobedecia. E como Jesus tem me ajudado, eu disse, não, senhor, eu vou te obedecer. Agora o senhor, vou fazer um trato com o senhor. Eu quero que o senhor me acompanhe. Venha comigo, né? Venha comigo. E ali, meus irmãos, eu vivi momentos muito difíceis. E um momento difícil que eu vivi era quando alguém queria usar o cargo que eu estava para prejudicar outro. Aí ele chegava para mim e dizia, olha, fulano fez isso, fez aquilo, aquela coisa toda. E eu dizia, eita Jesus, e agora? Aí Jesus dizia assim, olha, fique quieto. Aí eu ficava. Aí passava um dia, 2 dias, aí depois eu via, era mentira. Era mentira, meus irmãos. Está vendo, meus irmãos? Mas é porque Deus me deu graça para esperar, para ter paciência, para não me precipitar. Você não tem conhecimento da situação plena e quer opinar, mas está errado. Só quem pode opinar é quem Deus delegou autoridade. Você fica calado e guarda a sua alma com paciência. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz, em Hebreus 10:36, diz assim que, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, desculpa meus irmãos, é o copo. Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitamos de paciência, meus irmãos. Porque a promessa, ela não vem no meu tempo, não. Ela só vem no tempo de Deus. E eu tenho de ter paciência para esperar. Agora, uma coisa é certa. Se eu esperar, vai se cumprir lá o que está em Abacuque. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir não virá e não tardará. Mas se tardar, espera, certamente virá. Ah, se eu esperar, meus irmãos, se eu esperar, vai cumprir isso que Jeremias viu. Deus disse, Jeremias, você está vendo o quê, meu filho? Ele disse, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse, você está vendo bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Está escrito em Tito que é impossível que Deus minta. Ele não diz para não fazer. Ele promete, ele cumpre. Agora tem um tempo. E eu e você temos de ter graça dele e paciência para esperar. Glorificado seja o nome de Jesus. Em Isaías capítulo 28:16, o Senhor diz assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra preciosa, pedra de esquina, já provada e aprovada. Aí no finalzinho diz assim, e quem crê, não se apresse. Quem crê, não se apresse. Olha, meus irmãos, como é bom crer em Deus. Como é bom crer nas promessas. Porque quando chega o tempo da dificuldade, Deus, o Espírito de Deus começa a dizer assim, eu já lhe prometi. Tenha calma. Usa alguém, aí repete. A gente fica meio duvidoso pela luta. Aí chega e encontra alguém no meio da rua, não sabe de nada, não entende nada, não tem nem conhecimento. Aí Deus pega, usa a boca dele e diz pra gente aquilo que a gente já sabe de anos. E a gente vai andando. Agora, meu irmão, quando chega o tempo, acabou-se. O cumprimento chega. Não tem saída. Olhe, José teve 2 sonhos.
Era o mesmo sonho. Aí passou-se. Até um copeiro chegou lá, tomou conhecimento. José achou que era o tempo, mas ainda se passou 2 anos. 2 anos, José esquecido até do copeiro. Ele disse, pronto, agora o copeiro esteve aqui. Estava com o faraó, já voltou e eu não saí. Como é que fica a minha situação? Mas quando chegou o tempo de Deus, aí Deus chegou para o faraó. A autoridade máxima do Egito, mas que está abaixo de Deus. Tudo obedece a Deus. Aí deu um sonho a ele. 2 sonhos. Aí ele contou, ninguém conseguiu, o copeiro lembrou-se. O copeiro disse, meu faraó, eu estou lembrado das minhas faltas. Eu estava na cadeia. E teve um homem lá que interpretou o sonho. E aconteceu do mesmo jeito. Mande chamar ele. Contou o sonho. Pronto, José. Pode sentar na cadeira. Você no Egito, eu sou faraó. Agora, aí ninguém mexe no Egito sem você ordenar. Está vendo, meus irmãos? Porque chegou o tempo. Chegou o tempo. José esperou com paciência. O salmista Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou meus pés de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Davi esperou, meus irmãos. Saul na cola dele, eu vou matar esse camarada, eu acabo com a vida dele. E alguém dizia, Davi, mata Saul. Davi disse, não, Deus não me deu autoridade para isso. A cadeira não é minha e eu não vou usurpar. Eu vou esperar até desocupar. Na canávia. Se você esperar, Deus vai fazer no tempo. Mas não force. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olhe, meus irmãos, a virtude da paciência, eu li para os irmãos logo no começo, consiste em suportar males físicos e morais. Resignação, calma, perseverança tranquila. Quem tem paciência, ele sustenta. Não é que não sofra, não. Às vezes a alma está angustiada, entra por essas portas, só Deus sabe. O sorriso no rosto, mas o coração sangrando. Mas Deus que conhece, aí ele manda o bálsamo de Gileade. Aí começa a descer o óleo. E aquilo ali vai sarando, e a gente sai renovado. Para esperar mais um bom tempo. Para esperar ver. Glória a Jesus. Olha, meus irmãos, houve um homem na Bíblia chamado Simeão. Ele já era idoso, mas foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E Jesus nasceu e foi ser apresentado no templo. Aí o Espírito Santo levou Simeão. Aí quando botaram o menino na mão de Simeão, era uma criança como outra. Mas Simeão olhou assim e disse, Senhor, pode despedir teu servo que eu já vi a tua salvação. Está vendo, meus irmãos? Simeão, ele contemplou o cumprimento da promessa, porque ele esperou com paciência. Eu sei que não é fácil, porque não é fácil para mim nem para você sofrer a afronta. Mas o nosso Jesus, está escrito lá em Hebreus, que ele desprezou a afronta. Ande vá. Às vezes o adversário, ele planeja, ele arma o arco, ele diz, eu vou acertar ele. Mas Deus, que sabe tudo, nos dá o escudo da fé
e nós desprezamos a afronta e vamos avançando. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. E o bom perfume de Cristo, ele vai sendo exalado. Louvado seja Deus. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Meus irmãos, aqui eu não vou nem mergulhar muito, porque misericórdia. Nós estudamos o livro de Jó agora há pouco. Esse foi um patriarca, que é um exemplo que a gente, mas de todo jeito está registrado. E o Deus dele é o nosso. E Jesus vai nos ajudando e vai nos dando graça. Uma vez um homem que os irmãos sabem que foi Paulo, ele se viu muito debilitado, porque tinha um mensageiro de Satanás que toda vez ia lá e feria ele. E ele disse assim: Senhor, tira isso de mim. Aí o Senhor disse assim: Paulo, não vou tirar não. A minha graça te basta. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então ali, meus irmãos, aquele homem que estava sendo fragilizado, porque alguma coisa o incomodava, mas o Deus dos céus, o Senhor dele, que ele disse lá em Atos, o Deus de quem eu sou um anjo, do Deus de quem eu sou inaquecível, o Deus dele disse: calma, a minha graça lhe basta. Eu lhe fortaleço. E agora eu vou entrar para o nosso lar para findar. Meus irmãos, há momentos no lar crítico, nós passamos por uma situação muito difícil. Mas eu quero dizer para você e para mim, que o nosso Deus, ele está no nosso lar. Ele está lá, entronizado como rei, como Senhor. O Senhor Jesus é dono das casas de todos que estão aqui, porque nós o constituímos como Senhor e Salvador de nossa alma. E entregamos nosso lar a Ele. Andeva subredecar, na caia na subredeher. Pedro diz que o adversário anda como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas é ao derredor, porque a Bíblia diz que ao redor acampa-se o anjo do Senhor. E conosco está o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, olhe, eu tenho ouvido os pastores que nos instruem, que nos ajudam e que nos dão condições por Deus de chegar, de andarmos. Dizemos que nós não devemos desafiar o inimigo, com certeza. Nosso negócio não tem nada a ver com o inimigo. Mas, meus irmãos, o nosso Deus é presente. E há momentos em que Deus quer aparecer. Aí ele deixa Faraó fazer os planos dele. E depois ele vai frustrar. Ele vai desmanchar. Ele vai pegar e dizer: quem prevalece sou eu. A promessa está de pé. Aquilo que eu disse eu vou cumprir. Não há quem possa impedir quando Deus quer agir. Está escrito: operando eu, que impedirá? Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ah, meu Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, está vendo Jó? Vocês vão prestar atenção. Os irmãos vão ver que a frase termina dizendo quem é Deus. Que Ele é muito misericordioso e muito piedoso. Jó era frágil como nós somos, meus irmãos. O material era o mesmo. Mas o Deus que esteve com Jó está conosco. O Deus que conhece Jó conhece a nós. E Ele está vendo o nosso esforço, a nossa peleja. Espere mais um pouquinho. Não se precipite. Tenha paciência. Tenhamos paciência. Porque nós vamos ver a promessa cumprida. Que Deus abençoe a igreja. Está a oportunidade com o irmão Jário, que ele vai continuar o trabalho. Aleluia. Banda Manancial.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus, porque Ele continua aqui, irmãos, viu? E a gente vai louvar esse hino com toda a igreja. Quem souber, nos ajude. Eu convido a amada igreja